Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao vídeo 16 do estudo do livro de Mateus. Nós estamos no capítulo 5, se você não assistiu os demais não tem problema, mas corre lá no canal, no YouTube, tem também no Instagram e assista os nossos vídeos lá. Bom, hoje nós vamos falar um tema interessante, hoje nós vamos falar sobre as palavras de Jesus acerca do adultério. É sobre adultério. Não é o que a igreja fala que é adultério, não é o que a doutrina do cristianismo fala do que é adultério, mas é o que Jesus falou que era adultério. Porque a chave de interpretação que a gente usa aqui é Jesus. Porque, como eu sempre digo, ele é o Logos, ele é a palavra viva, né? João vai dizer que ele é a palavra que desceu do céu, ele é Deus em terra. Se você quer aprender sobre qualquer tema da história de Deus na terra, olhe para Jesus. Se você quiser saber como é o homem, como é uma mulher, como que ambos devem se comportar sobre a terra, olhe para Jesus. Você vai saber como ele lidou com as plantas, com os bichos, com as pessoas, né? Com quem era rico, com quem era pobre, com quem era gay, enfim. Você vai ter uma infinidade de ensinamentos na pessoa dele. Então, tudo que eu falo aqui é na perspectiva de Jesus. E o adultério é um desses temas que Jesus deixou escrito para nós. E você se pergunta, por que ele fala do adultério? O adultério é um tema que revela muito acerca de nós. Ele fala muito da nossa hipocrisia, ele fala do nosso poder de manipulação. O adultério diz muito sobre nós. Ele fala sobre os nossos egoísmos, sobre a nossa capacidade de amar, sobre a nossa capacidade de ser verdadeiro, né? Então, o Evangelho, ele traz, né? Jesus traz dentro desse conteúdo muita verdade para nós. E aqui no versículo 27 até o 30, eu não vou ler, né, toda a passagem, mas ele vai dizer o seguinte, né? Jesus falando ali, vai dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, não adulterará. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura, no coração já cometeu adultério. Pronto, a gente já pode finalizar, né? Porque isso aqui já diz tudo, né? Adultério não é um comportamento, Jesus vai dizer. Se antes, né? Se na primitividade da espiritualidade de vocês só cumpriam mandamentos, normas, em Jesus é diferente. Não vale não adulterar. Porque o pecado, que aqui pecado tem esse conceito de algo que eu sei que não devo fazer e vou lá e faço, né? É isso aqui que Jesus encara como pecado para nós. E o adultério segue nessa mesma linha, né? Então, o adultério, ele nasce no coração humano. Aliás, todo pecado só existe um lugar para nascer, é no coração humano, é na intenção, é no consciente da gente. É aqui que nasce tudo, aqui nasce, desce para cá, aí a coisa desanda. O pecado humano não nasce, como Jesus vai falar, no que eu bebo, no tipo de roupa que eu visto. O pecado humano não nasce na tatuagem que eu coloco no meu corpo ou não. Não, o pecado humano só nasce aqui dentro do meu coração. Sabe? Na intenção com que eu faço cada coisa. Como eu ouvi alguém falando esses dias, traição virtual não é traição, né? Tá bom, na sua concepção, mas né, de Jesus é. Porque o adultério, a traição, né? É uma coisa que acontece lá dentro da nossa alma. E é interessante que esses conceitos de adultério, eles têm, ao longo do tempo, têm passado por muitas transformações. Aquilo que era adultério numa sociedade mais primitiva, como a sociedade de Moisés e ali de todo o Levítico, Números e Antigo Testamento, no início do Antigo Testamento, não é o mesmo adultério que vai acontecer já nas épocas de Jesus. Menos ainda... o conceito de adultério tem a ver com o que acontece já na escrita das cartas de Paulo, né? Tanto é que Paulo vai dizer, olha,
para se formar uma igreja, é importante que o bispo, o pastor, o presbítero seja um homem de uma só mulher. Por quê? Porque conquanto ainda fosse algo normal dentro daquela sociedade, né, você ter mais de uma pessoa, para aquele novo conceito de igreja, era importante que esse homem tivesse uma só mulher. Porque Jesus nos lembra que no princípio não era essa bagunça que se tornou. No princípio Deus fez um homem e uma mulher, para que ambos formassem então uma família. Então, a gente tem que ter essa leitura também um pouco da antropologia, da sociologia, para a gente entender as realidades que nós vivenciamos hoje. Por que eu estou falando isso? Porque eu chego hoje e alguém pergunta, algo virtual é? É, amigo, algo virtual é, porque está aqui, ó, está dentro da mente humana. E é interessante também a gente pensar que essa palavra de Jesus, ela traz para a gente um paradigma saudável, né, de você trabalhar dentro dessa espiritualidade uma consciência firme em Jesus. E o adultério, ele é algo tão corrosivo à alma humana, né, que Jesus fala, olha, se você fizer isso, seja o adultério, seja qualquer outro pecado, é melhor você entrar no reino de Deus sem um olho, sem uma mão, ele vai usar essa metáfora, do que você ficar aí andando com o olho arrancado por aqui. Então é melhor você entrar, mas tirar, porque é algo que tem que ser erradicado daqui. Todo o mal, todo o pecado tem que ser erradicado, é do coração. É não deixar espaço dentro de você para alimentar essas questões. Jesus encontrou, e eu acho isso bem interessante, né? Quando ele encontra aquela mulher samaritana no poço e ele pede água para ela de beber e diz a ela que ele tem muito mais água a dar a ela do que ela a ele, e ele se revela para ela como sendo Deus, o próprio Deus. E ela vai dizer, ele diz a ela, olha, vai lá e volta com teu marido. Ela vai dizer, eu não tenho marido. Ele vai dizer a verdade, você já teve 5 e nenhum deles parece que conseguiu finalizar a caminhada, e o atual também não é teu marido. Esse já seria suficiente para Jesus escorraçar, julgar e dizer, olha, se você fizer isso ou aquilo, não vai dar certo. No entanto, o trato de Jesus com o adúltero é sempre de acolhimento. Porque o papel de nós, enquanto igreja, também é o acolhimento. Né? Quando aquela adúltera, né, ela é trazida para Jesus para ser apedrejada, o que é interessante, a palavra diz que ela foi encontrada em adultério, talvez ainda até mal vestida, quem sabe, né? Mas eles chegam para Jesus, os fariseus e os escribas, e dizem, olha, ela foi pega em adultério. O que a gente faz com ela agora? Aqui eu tenho 2 ressalvas, né? Primeira, que a palavra não diz que é a adúltera que tem que ser apedrejada. Ambos precisam ser apedrejados. Isso já mostra pra gente como nós, sociedade, temos dificuldade de lidar com essas questões, por ainda sermos uma sociedade muito machista. Quem foi levada para Jesus foi a mulher. Onde estava o homem adúltero? Talvez isso mostre para nós um pouco da nossa neurose no trato com essas questões. Talvez isso nos mostre para nós o nosso posicionamento enquanto sociedade a esse respeito. E Jesus ali, como quem não quisesse dar muita trela para aquilo, no final da conversa, após a insistência deles, vai dizer o quê? Bom, se algum de vocês for diferente dela, ou se algum de vocês não tiver pecado, que então atire a primeira pedra. E ali não ficou ninguém. E ele vai falar, mulher, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Vai, retira isso de você. Vai, não deixe isso mais corroer a sua alma. Né? Porque o adultério é isso, ele corrói a nossa alma. Né? Tanto é que ele vai dizer para a mulher samaritana, lá no poço, vai dizer, olha, da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede, porque você adultera, é porque falta um significado na sua vida, é porque falta você se preencher de algo muito mais forte, algo que dê significado à sua vida.
É isso que Jesus fala para nós acerca do adultério. É um caminho pelo qual a gente precisa erradicar, mas a gente só erradica, a gente só mata essa fome existencial que são os nossos vazios, as nossas carências emocionais, nosso desejo, nossos impulsos sexuais. Jesus vai dizer, olha, tudo isso a gente trata quando a gente dá significado à nossa existência. Porque essa fome interior, ela tem que cessar. Porque senão ela vai colocar a sua vida em risco, em todos os sentidos. Mas ela só cessa quando eu passo a ver esse buraco existencial, a trabalhar de verdade com ele, e não de forma neurótica, e não de forma moralista, hipócrita, como nós fazemos. Não só nós que eu falo, nós enquanto igreja também, né? Esse não trato verdadeiro com o adultério. Por que eu digo tudo isso a partir do olhar de Jesus? Porque esse é o paradigma saudável. É a gente olhar todos esses pecados que Jesus fala e tratá-los a partir de um único lugar onde de fato eles existem, que é no coração humano. Qualquer coisa fora disso, né, é perigoso. É perigoso, inclusive, quando a gente expõe para terceiros, é perigoso quando a gente expõe para a igreja, como eu já vi, né? Já fui de igreja cristã, sei bem como é que é. Não são todas que fazem isso, ainda bem, mas muitas ainda usam esses tratos. E isso é muito perigoso, porque não foi assim que Jesus fez, sabe? Não foi assim com que a forma como ele lidou, né? Olha a mulher apedrejada, olha a mulher samaritana, que foram pessoas com as quais ele pôde lidar, tratar, curar e despachar essas pessoas em paz, alertando-as para que uma nova vida, um novo significado passasse a fazer parte do seu interior. É isso que Jesus nos diz sobre o adultério, né? E tantas outras coisas. Fique ligado no seu coração, fique ligado naquilo que você tem dado espaço para pensar, para sentir, né? Para ouvir, né? Até as músicas mexem com todas as nossas questões emocionais. E não corra, né? Não se coloque nesse risco. Sempre procure dar novos significados existenciais ao seu coração. Pense nisso.